Oi meninas, então, nossa terceira videoaula, Judaísmo e outras religiões. Então, hoje a gente vai comparar um pouquinho o judaísmo com outras duas religiões, tá? Existem muitas religiões no mundo, eu não conseguiria, eu não tenho arcabouço de conteúdo para falar de todas as religiões, por exemplo. E também não é o foco. A ideia é mais a gente falar de duas religiões principais aqui, a fim de conhecimento e, enfim, para levar para a vida mesmo. Então, vamos lá. Pelo fato da gente viver numa sociedade majoritariamente cristã, então a gente precisa conhecer um pouquinho mais dessa religião, né? O cristianismo está presente no nosso dia a dia. Nós moramos no Brasil, que é um país extremamente cristão, então a gente vai falar um pouquinho dele primeiro, tá? Então, o que a gente tem aqui? Primeiro ponto, o judaísmo é um povo e o cristianismo é uma religião. Por quê? Porque dá para você ser judeu sem você necessariamente ser praticante da religião judaica, mas não dá para você ser cristão sem ser praticante da religião cristã, tá? Dentro do cristianismo existem coisas muito certas que é relacionada à fé cristã mesmo. E se você não acredita naquilo, logo você não é um cristão. Então, não dá pra gente dizer que o judaísmo é apenas uma religião. A religião judaica está dentro, mas no geral o judaísmo é além, é um povo, né? Próximo ponto, então. O judaísmo é regido por princípios e leis, o cristianismo por dogmas. Dogmas são verdades incontestáveis. Então, tudo aquilo que o cristão acredita, assim, as bases da crença deles, os milagres, os mistérios, tudo são tidos como dogmas, como verdades incontestáveis. E isso independente do momento em que é visto esse dogma, do momento histórico, ou da pessoa, ou da comunidade, enfim. No judaísmo nós vamos ter os princípios, que a gente já viu numa aula anterior, nós vamos ter as nossas leis, mas elas podem ser modificadas com o tempo, né? Por reuniões de rabinos que entram em consenso conforme passa o tempo e tudo mais. Já vimos tudo isso nas últimas aulas. Então, por isso que a gente pode dizer que são coisas bem diferentes, né? 3. Para o judeu, o principal é praticar a sua fé. Para o cristão, é fundamental afirmar a sua fé. Então, coloquei essas imagens aqui porque são bem representativas. Então, o que significa isso? Para nós, judeus, a gente precisa praticar o judaísmo, praticar a nossa fé. Então, como que a gente faz isso? Fazendo Tikkun Olam, que é a nossa parte para um mundo melhor, né? A gente faz Tzedakah, que é uma forma de caridade. A gente faz as nossas orações, a gente acende vela, faz halak, kiddush, a gente faz, ponto. A gente não tem a necessidade de sair falando por aí, olha, eu sou judeu, olha, acredita nisso, olha, você tem que acreditar na mesma coisa que eu. Não. Primeiro porque não faz parte da nossa fé mesmo, assim, tipo, não é uma coisa essencial afirmar a nossa fé pra ninguém. E segundo, porque não é muito interessante quando a gente fala em questão de segurança, porque a gente sabe que tem uma galera que não gosta de judeu, até hoje. Então, não é muito interessante a gente sair falando, oi, eu sou judeu, eu sou judia, entendeu? É se colocar em risco, de uma certa forma. Então, não cabe isso pra gente, essa coisa de afirmar a fé. Para os cristãos, afirmar a fé é uma parte essencial da religião deles. Isso significa que eles têm sim essa coisa de evangelizar, de passar pro próximo, de chamar pra vir pra igreja, entendeu? De dizer, bora lá na minha igreja, não sei o quê. Quanto mais gente eles trouxerem, melhor. E isso tá junto de uma outra coisa que a gente vai falar mais pra frente, quer dizer, que já era pra eu ter falado no princípio, no anterior, que é isso aqui, né, dos dogmas e tudo mais, que é o fato de que pra nós judeus não é o fato de tu ser judeu ou não
que vai te salvar ou te condenar lá na vida após a morte ou qualquer coisa do gênero. São as tuas ações. Então, se tu faz o bem, ponto. Independente do que tu acredita, do que tu faz, do que tu é, entendeu? Se tu é judeu, se tu não é, enfim. Para os cristãos, não. A questão da condenação e da salvação está diretamente ligada com o fato de você ser cristão e você acreditar no que eles acreditam. Isso significa que eles tentam angariar a maior quantidade possível de pessoas porque eles querem que essas pessoas tenham suas almas salvas, entendeu? Então, por isso que para eles é tão importante, porque eles veem isso como eu tô salvando a alma dessa pessoa, sabe? Então, para eles é muito importante esse ponto que pra gente não é. Lembrando, eu tô falando aqui as diferenças, em nenhum momento eu estou dizendo que uma fé é certa ou errada, que uma é melhor ou pior do que a outra, tá? Óbvio que pra nós judeus a nossa verdade, ela é correta, mas não significa que ela é a mais correta ou a melhor de todas. Ela é correta porque é a nossa. A gente segue ela, até porque se a gente achasse que ela é errada, a gente não ia seguir, né? Então, é isso, tá? Então aqui eu não tô colocando ninguém em posição de superioridade ou nada do gênero, tá? É realmente citando as diferenças. Então, ponto 4. O judaísmo e o cristianismo são monoteístas, mas de formas absolutamente diferentes. Monoteísmo vem de mono, um, teísmo, Deus. É a crença em um único Deus. Sendo que assim, no judaísmo a gente acredita em um único Deus e pronto, acabou. No cristianismo se acredita em Deus, Jesus e o Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade. Além disso, existem inúmeros santos, tá? No cristianismo, principalmente para os católicos, né? Para os evangélicos não existe santos, não tem essa coisa toda, mas eles também acreditam na Santíssima Trindade. Então, assim, para nós, judeus, a gente não compreende muito essa questão de eu acredito num único Deus, mas eu também acredito no Filho, no Espírito Santo, né? Enfim, pra gente só tem Deus e acabou. A gente não tem intermediário, a gente não tem santo, a gente não tem nada. O máximo que vocês talvez ouçam falar assim e achem que é a mesma coisa são os anjos, mas os anjos existem em todas as coisas, em todas essas religiões, e eles não são cultuados, tá? A gente só sabe da existência. Tipo, a gente acredita na existência. Só isso. O judaísmo não aceita esse conceito cristão de Deus-homem. Então, para nós, Deus não tem uma forma física de um ser humano. Na verdade, Deus não tem uma forma física, no geral, tá? Deus pode adquirir uma forma física e pode ser que seja de um homem, como temos relatos em histórias da Torá. Mas a gente não acredita que essa seja a forma de Deus. Como ele é onipresente, onipotente, onisciente, é óbvio que a gente imagina que ele consiga se transformar em qualquer coisa. Mas é exatamente esse o ponto. A gente não acha que Deus tem essa cara aí, ó, um cara barbudo lá em cima, no céu e etc. Essa ideia, inclusive, é uma ideia greco-romana, tá? Porque vem lá de Zeus, não de Deus, vem de Zeus, da mitologia grega, que depois passou para a mitologia romana, e como os romanos que instituíram o cristianismo só perpetuou essa ideia. Então, assim, nós não acreditamos que Deus é esse cara, tá? E aí vão ter várias interpretações pro que é Deus, mas a gente até fala isso no momento da cerimônia de Bat Mitzvah de vocês, que Deus não pode ser representado por nenhuma forma corpórea. Não tem uma coisa que represente Deus. Então, Deus é Deus e ponto, tá? Para o judeu é isso. Então a gente não acredita que Deus seja essa criatura, tá? A gente acaba falando ele e tal, mas porque é mais uma questão de facilitar a nossa linguagem. Mas, tipo assim, pode ser ele, pode ser ela, pode ser aquilo. É Deus, ponto, tá? Não há santos no judaísmo, como eu já falei. Então, no cristianismo, principalmente na parte católica do cristianismo, você vai ter inúmeros santos. Você vai ter São Pedro, São Jorge, são tudo, tá? Tem inúmeros santos que basicamente eram pessoas normais, seres humanos,
que, por serem muito boas, conhecidas por serem muito, elevadas espiritualmente, assim, pessoas boas, bacanas, faziam bem, elas foram elevadas a uma categoria de santidade, principalmente depois que elas faleceram. Então, algumas ainda em vida já eram chamadas de São Fulana, Santa não sei o que, mas no geral elas ganharam essa carga ali, esse cargo depois da morte. E aí as pessoas rezam para esses santos para conseguir alguma coisa. Aquela pessoa foi, sei lá, conhecida por ajudar os necessitados, aí virou santo dos necessitados. E aí quando tem alguém precisando de alguma coisa, reza para aquele santo. É mais ou menos assim que funciona. No judaísmo não existe. Por que eu coloquei essa imagem, então, em um nome de um rabino? Rabi Shalom Emanuel Muyal. Em abençoada memória. Esse ZL ali significa isso, em abençoada memória. Isso daí é o túmulo de um rabino que tá no cemitério aqui em Manaus, ali no cemitério São João Batista. Porque há alguns anos atrás, eu não vou saber dizer exatamente quantos, mas alguns anos atrás, o cemitério São João Batista não tinha divisão da área judaica e da área cristã como tem hoje. Hoje em dia a gente tem uma partezinha do cemitério que é nossa, muito pequena. O cemitério é enorme, só uma parte muito pequena é nossa. E aí, esse rabino, Rabi Shalom Emanuel Muyal, faleceu e foi enterrado ali, no meio de vários outros túmulos cristãos, porque não tinha uma área destinada aos judeus. Beleza. O negócio todo aqui, de novo, em vida ele era uma pessoa muito boa, ajudava todo mundo, fazia coisas muito boas. E aí, quando ele faleceu, as pessoas cristãs elevaram ele a essa categoria de santo e passaram a ir lá deixar presentes, oferendas, flores, coisas, terços, pedindo coisas pra ele, rezar pra ele. Então, assim, os cristãos elevaram o nosso Rabi Shalom à categoria de santo, mas ele não é considerado santo pro judaísmo, tá? Nem pra nossa comunidade judaica. Ele era simplesmente uma pessoa muito legal, que inclusive de vez em quando é feita uma visita ao túmulo dele, como uma forma de homenagem, mas ele não era santo, a gente não reza pra ele, a gente não pede intermédio pra ele, pra Deus, enfim, tá? Então, só pra vocês entenderem, saberem dessa história aí. Os rabinos não são chamados por Deus. Por que eu falei isso? Porque os padres e os pastores, eles são como representações divinas na Terra, na visão dos cristãos. Tipo assim, era uma pessoa normal e um belo dia, sei lá, sonhou, teve uma revelação divina, uma inspiração, um negócio que Deus disse: meu filho, a sua missão na Terra é ser padre, é ser pastor, você vai fazer isso pra evangelizar as pessoas e fazer isso, tarará, tarará. E aí essa pessoa vai lá, passa pelo, no caso dos padres, né, tem uma escola de padre, não sei o que e tudo mais, e aí pode se transformar depois em bispo, em papa e não sei o que, enfim. E dos pastores não tem uma escola de pastores, mas também é uma pessoa que um belo dia, meu Deus do céu, fui inspirada por Deus e eu tenho que fazer isso aqui, essa é a minha missão na Terra. Para nós judeus, os rabinos não são chamados por Deus. Eles simplesmente se interessaram pelo estudo da Torá e entraram na escola de rabinato, que é a escola que forma os rabinos. Porque lá dentro eles vão ter aulas com conhecimentos mais aprofundados sobre o judaísmo e a Torá e os livros e as inscrições bíblicas e etc. Mas são pessoas normais que simplesmente quiseram fazer isso por livre e espontânea vontade. Elas são melhores do que nós? Não. Ainda tem a diferença de que os rabinos não precisam fazer voto de castidade, como é o caso dos padres. Os pastores também não fazem, mas os padres fazem, que é a coisa de nunca se relacionar com ninguém, não constituir família, não sei o que. Inclusive é incentivado que os rabinos constituam família, tá? Então é bem o contrário a situação. O judaísmo não considera o corpo nem a vida sexual pecaminosos. Isso aqui eu botei essa imagem como um esquema de mostrar pra vocês do que o nosso corpo é feito, tá? Eu, como quase médica, gosto muito de falar desse tipo de coisa, porque o nosso corpo, gente, ele é
perfeito, mas ele é perfeito num nível que quando a gente estuda sobre ele, a gente fica assim, cara, isso aqui é perfeito. E tem certas coisas que a gente fica, isso só pode ter sido feito por Deus mesmo, porque é tão perfeito, as coisas funcionam tão perfeitamente encaixadas que, meu Deus, sabe? Maravilhoso. E aí, tipo assim, como que nós judeus, tipo, a gente foi, Deus criou o ser humano, como que nós vamos acreditar que o nosso corpo é de alguma forma sujo e inferior à nossa alma? Ele não é. O nosso corpo é tão parte de nós quanto a gente. Sem ele a gente não estaria aqui, entendeu? A alma não existe. Tipo, a alma existe sem um corpo, mas a gente não vive a experiência humana sem ele. A gente precisa do corpo, né, como a nossa casa, a nossa morada, pra gente poder guardar a nossa alma dentro dele e poder viver a nossa vida. Então, não tem motivo pra gente achar que o nosso corpo é inferior, é sujo, é pecaminoso. Muito menos a vida sexual, até porque ela faz parte da nossa experiência humana. Se a gente está incentivando que as pessoas tenham filhos, constituam família, e o ato sexual é o que vai transformar isso em verdade, como que eu vou achar que isso é uma coisa ruim, pecaminosa e errada? Óbvio que a gente incentiva que seja feito dentro do casamento, entendeu? Bonitinho, com a pessoa lá que você ama, tudo mais ali. Mas, gente, não é ruim, tá? Tipo, não são coisas sujas, não são coisas... Ai, eu tô cometendo um pecado fazendo isso. Não está, tá bom? Tipo, desde que seja feito dentro do casamento, que é o que a gente incentiva... tudo bem você fazer sem que seja com fins de procriação, entendeu? Você não precisa ter um ato sexual só para se reproduzir, como muitas religiões, eu não vou aqui falar só dos cristãos, mas muitos acreditam que seja, tipo, não, você só pode se relacionar com a pessoa se for com a intenção de gerar uma criança, entendeu? No judaísmo a gente não vê dessa forma, tipo, a gente vê de uma forma muito mais tranquila, sabe? Pro cristianismo tem um tabu, tem essa coisa de não, eu só posso fazer isso se for pra me procriar, porque o nosso corpo é pecaminoso, porque o nosso corpo comete pecados. Sim, nosso corpo comete pecados, mas aí, tipo, por causa disso ele é sujo, entendeu? Tipo, enfim, nessa parte aqui a gente discorda bastante, né, nessa questão. Próximo. O pecado original é um dogma cristão, não judaico. O que é o pecado original? Tá aqui, ó, Adão e Eva. É esse pecado deles terem comido a fruta da árvore proibida lá. Esse é o pecado original, porque foi o que fez a humanidade sair do jardim do Éden e etc. Que era a nossa condição perfeita e ideal, que era para estarmos todos lá. Mas é isso, passou, foi perdoado e, tipo, a gente não carrega, na visão judaica, a gente não carrega esse pecado com a gente só porque a gente nasceu um ser humano. Tipo, eu sou um ser humano, então eu já carrego comigo esse pecado original. Não fomos nós que cometemos, eu, Rebeca, não fui eu. Então por que eu tenho que carregar esse pecado comigo, entendeu? Já foi resolvido, tipo, a gente já passou por inúmeras situações, a humanidade e Deus, acredito que, né, já foi resolvido, então a gente não passa adiante. Todo ser humano nasce zerado de pecados. Óbvio que ao longo da vida a gente vai pecando, a gente vai fazendo coisas erradas, mas assim, a gente nasce zerado. Pro cristão, todo ser humano já nasce com esse pecado na continha, entendeu? Pelo simples fato de ter nascido um humano. E essa pessoa vai passar o resto da vida inteira com esse pecado. Tipo, nada que ela faça vai anular ele, entendeu? O que ela vai fazer é se converter à doutrina cristã e fazer tudo dentro da doutrina para talvez ser salva. É meio que isso. E aí, o negócio todo aqui, quer dizer, me expressei mal. Para os cristãos, a gente tinha esse pecado original lá na conta. Só que aí aconteceu um fenômeno, que foi Jesus Cristo morrendo na cruz. E segundo os cristãos, quando Jesus morreu na cruz, ele redimiu todos os seres humanos desse pecado.
o pecado original. Então a gente não tem mais, né? Os cristãos acreditam que ninguém mais tem a carga do pecado original, graças a Jesus. Mas exatamente por isso que todos devemos acreditar em Jesus. Porque se eu não acredito em Jesus, significa que eu não estou salvando a minha alma, significa que eu ainda tenho a conta do pecado original lá pra mim, sem ter sido perdoado. Deu pra entender? É confuso, mas é isso aí, mais ou menos, tá? 10. O cristianismo anulou a autoridade da Torá e seus mitzvot. Isso aí não é muito chocante. A princípio, a Torá foi entregue para o povo judeu, nós, né, seguimos até hoje. E tinha os 10 mandamentos e etc, né, que a gente segue até hoje e que todo mundo seguia. Só que quando veio a questão do cristianismo, Jesus, e aí escreveram uma nova Bíblia, que eles chamam de Novo Testamento, esqueceram do Antigo. Apesar de alguns ainda falarem, não, mas a gente segue o Antigo e o Novo. Mas assim, tem muita coisa do Novo que não bate com o do Antigo, que é o que a gente segue, né? Tipo, eu falo Antigo porque é assim que eles chamam, mas pra gente não tem Novo e Antigo porque a gente só segue um, são os testamentos, né? É isso. E aí, enfim, eles basicamente não seguem mais a autoridade da Torá, eles seguem a autoridade da Bíblia deles. Então, nada demais a acrescentar nisso aqui. O judaísmo acredita que o Messias ainda virá. O cristianismo, que ele já veio e voltará. Mesma coisa. A gente sempre fala do profeta Elias, porque a gente acredita que vai ser o profeta Elias que vai voltar e tudo mais. Em saudade de algumas festas a gente coloca o pratinho com o talher, o copo, a taça do profeta Elias na mesa também, com o lugarzinho dele reservado, caso ele queira dar uma passadinha. Enfim, a gente acredita que ele ainda vai vir pelo seguinte motivo. Foi nos dito que na era messiânica, ou seja, quando o Messias vier, haverá paz na Terra. Eu não sei vocês, mas eu não vi nenhum indício de paz na Terra ainda, tá? Então, por esse motivo, a gente não acredita que o Messias já tenha vindo. A gente está esperando ansiosamente por ele. Todo dia, todo ano a gente faz orações, a gente jejua, a gente faz um monte de coisa esperando que ele venha, finalmente. Ainda não veio, tá? Na nossa crença. Para os cristãos, ele já veio. Foi Jesus, morreu na cruz pelos nossos pecados e etc. E um dia ele vai voltar. Ele já veio, mas um dia ele vai voltar para redimir todo mundo e é isso aí. Então, a gente tem uma diferença aí na questão de Messias, tá? Como os judeus consideram Jesus? Chegou a grande pergunta. Tá, a gente tá aqui falando Jesus. E aí, o que a gente considera desse cara? Essa primeira imagem que tem aí, de um rapaz louro, dos olhos azuis, é a imagem europeizada de Jesus, né? É a imagem que a Igreja Católica vendeu para todo mundo na Europa, na Idade Média, porque não era muito legal, assim, se Jesus fosse muito diferente do que eram as pessoas na Europa. Ele tinha que parecer com as pessoas, e as pessoas eram brancas, loiras, dos olhos azuis, né? Então essa é a imagem que vocês vão mais ver. Às vezes tem umas imagens com Jesus o cabelo um pouquinho mais castanho, né? Um pouquinho mais escuro, os olhos menos azuis, um pouco mais pro verde, mas assim, não muda muito, é mais ou menos isso aí. Quando na verdade foi feita uma pesquisa, alguns anos atrás, e fizeram, via inteligência artificial, uma imagem do que seria aproximadamente Jesus, que é a imagem de baixo. É esse rapaz negro, da pele, né, escura, barbado, com esses traços nem um pouco europeus. Por quê? Porque ele nasceu no Oriente Médio, gente. Ele nasceu lá em Israel, na Palestina. Então, assim, não tinha como Jesus ser branco, louro, dos olhos azuis, como a Igreja Católica quis vender a imagem na Idade Média. Então, hoje em dia, a gente já se fala dessa imagem aqui do Jesus histórico e da imagem de Jesus fantasiosa ali. Então, assim, como que o judeu considera Jesus? Como um
ser histórico, porque existem indícios de que ele realmente existiu e etc. E, enfim, mas inclusive Jesus, segundo esses estudos todos, era um judeu. Olha só, a gente vive tomando a culpa de que quem matou Jesus foram os judeus. Não foram, tá? Só já tirando essa dúvida de vocês, não fomos nós. Ele era um dos nossos, inclusive. Era um cara muito ativo na comunidade onde ele nasceu, porque ele via as coisas erradas acontecendo e ele ia lá brigar com os romanos, ia lá brigar com um monte de gente, porque ele era um cara justo. Então, assim, a gente considera ele um cara brother, parceiro, fazia um monte de coisa boa. Só que no meio disso ele acabou arranjando confusão pra ele e pra gente, porque como ele era judeu, pegava mal pra gente. Então, assim, os romanos não gostavam muito de judeu por causa dele, entendeu? Porque viam ele como o baderneiro, tá arranjando confusão. Então, tem essa situação. Então, óbvio, não vou dizer que todos os judeus gostavam de Jesus, porque tinha uns que olhavam ele mesmo como um baderneiro. Mas tinha a galera que, tipo, legal, ele é de boa, ele é bacana, ele é uma boa pessoa e tal. E é isso. A gente considera ele como um personagem histórico que existiu, foi importante pra muita coisa, mas ele não é o nosso Messias, tá? Então, assim, essa é a interpretação, não tem muito o que fazer, gente. Não tem nada de fantasioso, a gente não diz que ele não existiu, a gente não, entendeu? Nada disso, não acha que ele é ruim. A gente só não acredita que ele seja o Messias. Ponto. E aí, vamos lá. Visão judaica e cristã do mundo vindouro, além da morte física. Então, o que a gente acredita que vai ter lá depois, quando a gente morrer? Para os cristãos, como eu já falei, não existe salvação se você não for cristão, né? Se você não acreditar na doutrina cristã. No cristianismo, a ideia que eles têm é que cheguei lá na vida após a morte, vai ter uma recompensa eterna para aqueles que, né, acreditaram em Jesus como Messias e várias outras coisas também. E essas pessoas vão ser salvas. E aquelas pessoas que não acreditaram em Jesus e nessas doutrinas não serão salvas e receberão a condenação eterna, arder no fogo do inferno, tá? Para nós judeus, a gente acredita que a nossa alma é imortal, vai continuar existindo depois da morte. E a gente também acredita que vai ter algum tipo de recompensa, algum tipo de castigo e etc., conforme, né, as coisas que a gente fez aqui na Terra, não dependendo se a gente era judeu ou não, mas dependendo do que a gente fez na Terra. Porém, mesmo que a gente seja punido de alguma forma nessa vida após a morte, a gente sabe, a gente acredita que essa punição não vai ser eterna. Primeiro porque Deus é um Deus bom e misericordioso, tá? A gente não tem essa ideia de que Deus é rancoroso e vingativo ou qualquer coisa do gênero. A gente tem a ideia de que Deus é sim benevolente, misericordioso, perdoa nossos erros. E aí vai depender de uma série de coisas, do quanto a gente está disposto, das orações que nossos familiares fazem depois que a gente já faleceu. Por isso que a gente faz o Kadish, uma série de orações para elevar a alma dessa pessoa e facilitar que ela entre logo lá onde ela tiver que entrar, no céu, enfim, como queiram chamar. Tipo assim, não é só judeu que vai pra lá. Pessoas cristãs que foram boas também vão pro céu e receber o que, sabe? Muçulmanos, budistas, ateus, enfim, não precisa nem acreditar em Deus pra receber coisas boas. Se a pessoa foi boa, é o que basta. E que na era messiânica, quando o Messias vier, tipo assim, porque a gente acredita que na era messiânica o que vai prevalecer é paz, amor, justiça, e o que vai prevalecer são as ações dos seres humanos e não as crenças, né? E que também depois os mortos serão ressuscitados, essas coisas assim. A gente também acredita nesse tipo de coisa. A gente fala um pouco desse Olam Abá na doutrina judaica, que é o mundo vindouro, mas a gente não dá muita ênfase pra ele, porque a gente não quer ser bom só pra conseguir um lugar legal
lá? A gente quer ser bom porque quer ser bom. Porque é bom ser bom, sabe? O que é importante é ser bom na vida, não pensando numa recompensa ou num possível castigo lá na frente. A gente tem que ser bom porque é bom ser bom. Só isso. E a gente tem que viver plenamente aqui, não ficar sempre, porque senão a gente fica só pensando, eu vou fazer isso aqui porque lá na frente eu vou ser recompensado. Não, vive esse momento aqui, para de ser ansioso de ficar pensando lá. Uma hora lá vai acontecer, porque todo mundo morre um dia. Mas enquanto tu tá aqui, aproveita, a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida, então aproveita, vive a vida plenamente. É isso. Próximo ponto. Ao contrário do judaísmo, o cristianismo acredita que a sua doutrina é a única verdade. Acho que a gente já falou um pouco disso. No judaísmo a gente fala, a gente não é o único que tá certo, a gente nem sabe se a gente tá certo, a gente só acredita nisso e segue o que acha melhor. Mas pode ser que, no fim das contas, os cristãos estejam certos, afinal, e a gente vá arder no fogo do inferno por não ter aceitado Jesus. Pode ser. Não tem como a gente saber disso, a gente não acha que a nossa verdade é a única, ou a melhor, ou nada do gênero, e pros cristãos a gente já falou que eles acreditam que não. Tipo, se você não acreditar nisso, você vai, ser punido, castigado, etc. Então, é isso, não tem muito o que fazer não.